Fala, queridos, que bom ter você por aqui. É uma alegria poder dividir a palavra de Deus com você. E eu espero de verdade que após ouvir esse sermão, seu coração pegue fogo. Então, por favor, deixe Deus falar com você. Um bom sermão. Êxodo 3:15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pai bendito, é a tua palavra, nós tememos a tua palavra, nós reverenciamos a tua palavra. A capacidade de crescer está nela, a vida está nela, a luz, a clareza, a fé. Quantas vezes derrotados ouvimos tua palavra e nos erguemos. Nesta manhã nós imploramos por misericórdia. Fala conosco, fala tão profundo, fala tão íntimo, fala tão lá dentro, que a minha alma acorde, que a minha fé desperte, que os meus dons floresçam, que a minha cabeça se abra, que os meus olhos enxerguem a verdade, que eu tome rumo na minha vida, um rumo que me leve ao teu plano, Senhor. Me faça entender que o Senhor é vivo e que o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Deus está falando com Moisés, num dos momentos mais decisivos da vida de Moisés. É uma conversa no meio de uma insegurança, de um medo. Só quem passa por momentos difíceis sabe como as conversas se tornam difíceis em momentos assim. Momentos de decisão, momentos de pressão, momentos que você sabe que a vida está te empurrando para algo e você não quer ir, você não está pronto. Deus está batendo um papo com um homem que está prestes a assumir uma das maiores missões de liderança, e é uma conversa difícil. E eu estava olhando esse texto hoje pela manhã, lendo ele, já preguei outras vezes sobre esse texto, mas algo realmente está pulsando no meu coração. É uma conversa difícil, e aí Deus olha para Moisés e diz: olha, eu vou me dar um nome. Até hoje, Moisés, eu queria que você me chamasse de eu sou, mas eu vou, baseado nas suas inseguranças, nos seus medos, nas suas dúvidas, eu vou te ajudar. Então, diga para os seus medos, diga para Faraó, diga para todos que você enxergarem, e não é só você não, todo mundo que vier após você, seus filhos, seus netos, toda a geração, você vai dizer o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. E ele diz: essa declaração seguirá os filhos de Israel até os dias de hoje. Nós oramos, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Os judeus até hoje pronunciam: quem é o nosso Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Nas nossas pregações, essa declaração existe. Nós falamos quem Ele é. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. São os patriarcas. Deus falou: a partir de hoje, vocês vão se referir a mim como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Essa é a primeira vez
que Deus se chama de Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e autoriza os homens a chamá-lo assim. Quando eu vejo essa afirmação, baseado no diálogo que Deus está tendo com Moisés, eu entendo de verdade, eu entendo por que ele diz: eu sou o Deus do Abraão. Abraão era o amigo de Deus. Abraão foi um homem que, bem sucedido, Deus falou: deixa tudo, deixa a tua família, deixa a tua parentela, pega as tuas coisas e vai andando, que eu vou te mostrar uma terra nova. Abraão foi um homem que acreditou tanto em Deus, tanto, que foi-lhe imputado um título de pai da fé. Abraão era o cara. Abraão era um homem fora da curva. Abraão era um homem diferente. E para mim fica muito claro quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. Quando o corpo de Abraão estava velho, prestes a morrer, Deus dá uma promessa a ele: você vai ser pai de uma grande nação, através de você virá uma nação. A nação de Israel vem de Abraão. Ele é o grande patriarca, e ele creu nisso. É Abraão que gera a semente que toca o ventre seco de Sara, e há um nascimento milagroso, um filho gerado na velhice, que depois de 42 gerações, quem vem? Jesus. Eu entendo quando ele olha para Moisés, cheio de dúvida, e fala: Moisés, eu sou o Deus do Abraão. E depois ele diz: eu sou o Deus de Isaque. É compreensível, Isaque, o filho de Abraão, é compreensível quando Deus atrela o caráter dele a Isaque, porque Isaque é um milagre. Isaque é o filho do ventre estéril de uma idosa, com seios já secos pela idade. Como é que vai produzir leite? Com um ventre seco. Mas Isaque é o fruto de um milagre. E aí Deus diz: eu sou o Deus de Isaque. Isaque é o resultado de uma fé. Mas ele não diz só: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Ele diz: olha, Moisés, eu também sou o Deus de Jacó. E aqui há um problema, porque Isaque e Abraão são ícones de êxito, sucesso, grandeza. Mas o que me prende a atenção é que Deus atrela o caráter dele na declaração que iria acompanhar os judeus por toda a história, que nós cristãos dizemos. O nome Jacó significa enganador. Jacó significa trapaceiro. Jacó era uma pessoa torta, problemática. Jacó era uma desgraça. Jacó saiu do ventre trapaceando. Ele era irmão gêmeo de Esaú. E quando Esaú é tirado, a Bíblia diz que ele já agarrava, ainda bebê, no calcanhar do irmão, tentando puxá-lo. Jacó fez de tudo ao ponto de roubar o direito da primogenitura do irmão Esaú, aliançado com a mãe. Jacó era uma bagunça. Jacó era uma mancha num rosto santo de uma linhagem sacerdotal. O grande Abraão, o grande Isaque, e vem o Jacó, o trapaceiro, o enganador, aquele que dá jeitinho em tudo, aquele que mexe nas cartas do jogo, aquele que trapaceia debaixo da mesa. Que Deus seria o Deus de Jacó? É algo chocante. Deus dizendo: me chamem de Deus de Jacó, porque Jacó é o oposto da religião. Jacó é um embaraço para a igreja. Se Jacó talvez congregasse aqui, ele não cantaria no coral, talvez ele não seria um voluntário. Se Jacó congregasse aqui, talvez todo mundo ia dizer: toma cuidado com ele, toma cuidado com essa pessoa, conheça a fama dele. Se Jacó fosse membro da Lírio, a gente ia falar: olha, pessoal, segurança, fica perto dele ali,
Fica de olho nele. Por quê? Porque ele é o Jacó. Ele não é legal. Fica de olho. Guardem as bolsas. Cuidado com o que ele está vendendo, porque o camarada, ele é complicado. Jacó era uma desgraça numa linhagem. Como que Deus diz para Moisés: eu sou Deus de Jacó, se Jacó é uma bagunça? Eu entendo que ele é o Deus do Abraão, eu entendo que ele é o Deus do Isaac, mas Jacó é uma bagunça. Ele é. Mas ele diz: eu sou Deus de Jacó. De um camarada que talvez para nós nunca seria um pastor. De um camarada que para nós nunca seria um líder. Nunca seria um aplaudido. De um camarada bagunçado, com atitudes questionáveis. Um homem que nem sempre falava a verdade. Jacó mentiu muito. Um homem trapaceiro igual sua mãe e seu tio Labão. Como Jacó trapaceou. Como Jacó enganou pessoas. Jacó era o resultado de uma linhagem que se tornou uma linhagem de trapaceiros. E a pergunta que eu faço nesta manhã: por que nesse diálogo com Moisés, tentando encorajar Moisés a assumir uma das missões mais difíceis, Deus olha e diz assim: eu vou te falar algo que você nunca vai esquecer. Eu sou o Deus de Abraão, legal. Eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Por quê? Por que Deus usa o nome? Será que Deus não associa o seu caráter a Jacó, porque todos nós carregamos uma parte de Jacó em nós? Será que todos nós não temos um Jacó que mora em nós? Será que não tem um Jacó em nós? Talvez porque Deus queria convencer um homem chamado Moisés, que não se acha perto do Deus do Abraão, grandioso, ou do Deus do Isaac, milagre. Mas talvez Deus estava querendo dizendo para Moisés: eu te conheço. E talvez o Deus do Abraão seja muito longe de você. Talvez o Deus do Isaac seja muito lindo para você. Mas tem o Deus do Jacó também. E eu posso te usar. Eu posso usar você. Moisés tinha cometido um assassinato. Moisés era um assassino. Na capivara dele, a fuga dele do Egito foi matar um egípcio e enterrar o corpo. Um assassinato é algo muito pesado para quem quer ser usado por Deus. Um assassino carrega uma marca muito pesada para alguém que um dia pode liderar uma nação. Ser assassino é um prato cheio para todos dizerem: você não é apto. Porque Moisés, a verdade é, Moisés matou um homem. Matou. E não importa os motivos, ele matou, ele era um assassino. E agora Deus olha e diz: eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac. Mas talvez Abraão e Isaac são referências muito grandes para você. Então eu vou dizer uma coisa, Moisés: eu também sou o Deus do Jacó. Eu também sou o Deus do Jacó. Eu não sou só o Deus das pessoas agradáveis. Eu não sou só o Deus das pessoas boas, das pessoas importantes. Eu não sou só o Deus das pessoas que nunca fumaram, que nunca beberam, que nunca cheiraram. Eu não sou o Deus das pessoas que sempre foram fiéis. Não, eu também sou o Deus das pessoas tortas. Eu também sou o Deus das pessoas que mentem. Eu também sou o Deus das pessoas que chegam quebradas, que chegam tortas. E talvez se você está aqui dizendo: pastor, eu sirvo o Deus do Abraão, parabéns para você. Mas eu digo que a maioria das pessoas não se identifica com o Deus do Abraão. A maioria de nós não se identifica com o Deus do Isaac. A maioria de nós se identifica com o Deus do Jacó. É como se ele olhasse para Moisés e dizendo: você tem um passado terrível, você matou um homem, você tem problemas na fala, você é um problema, Moisés. Mas eu também
eu não sou só o Deus das pessoas santas, das pessoas que conseguem se casar virgens, das pessoas que nunca foram numa balada, que nunca foram numa biqueira. Eu também consigo alcançar aqueles que em algum momento da vida se perderam. Eu também consigo alcançar aquelas pessoas que tiveram um passado turbulento, um passado arrebentado, pessoas que pararam na prostituição, pessoas que no momento da vida traíram a esposa, traíram o marido, pessoas que não conseguiram ser fiéis na palavra, pessoas que perderam a sua reputação, pessoas que mentiram. Eu consigo ser o Deus de trapaceiros, eu consigo ser o Deus daqueles que chegaram sem credibilidade alguma, eu consigo ser o Deus. A maioria das pessoas, irmãos, talvez não consiga se identificar com o Deus do Abraão, não consiga se identificar porque não são tão poderosos como Abraão, têm tanta fé como Abraão. Talvez muitos não conseguem se identificar com Deus do Isaac, mas ele olha para Moisés e fala: eu também sou o Deus do Jacó, eu também sou Deus, e não importa. Talvez aqui existam uns santos que se orgulhem por servir ao Deus do Abraão, isso não é nada ruim, mas eu sei que a graça de Deus também cai sobre aqueles que são servos do Deus de Jacó, aqueles que dizem: Deus também é para mim, Deus também é para mim. Eu fui torto, eu não tive uma vida agradável, mas ele olha para Moisés e diz, mesmo com assassinato na ficha: eu sou o Deus de Jacó. Dá um grito: eu tenho um Deus. Mais alto: eu tenho um Deus. Diga: ele também é o meu Deus. Mais alto: ele também é o meu Deus. Talvez você não se encaixe em muitas igrejas, não se encaixe em muitos lugares, mas eu tenho uma boa notícia para você: ele se importa com você, e você tem um Deus. Você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus. Ei, Moisés, você tem um Deus. As pessoas podem não ir com a sua cara, as pessoas podem achar que você é uma pessoa estranha, as pessoas podem olhar torto para você, podem achar que você nunca será alguém mais ou menos, vai ser sempre alguém mais ou menos, porque o jeito que você fala, o jeito que você é, de onde você veio, o que você já fez na vida, isso sempre deixa uma suspeita a seu respeito, sempre deixa alguém com o pezinho atrás, dizendo: toma cuidado com esse fulano, toma cuidado com esse ciclano, toma cuidado com ele, eu já conheço o passado dele, eu sei quem ele é, ele carrega um assassinato no passado, esse camarada aí já nasceu tentando trapacear. Mas hoje você tem uma boa notícia para dizer para todos aqueles que olham meio torto para você, para todos aqueles que ficam andando pisando em ovos com você. Você vai levantar suas duas mãos e dizer: problema seu se você não acredita, porque eu tenho um Deus que se importa comigo. Ele é o Deus do Abraão, ele é o Deus do Isaac, mas ele também é o Deus do Jacó. Ele é o Deus do Jacó. Podem te humilhar pelo passado que você teve, podem tentar esfregar na sua cara erros que você cometeu, podem tentar levantar histórias para constranger você, podem apontar todos os dias os teus erros para te excluir de lugares, para deixar você calado, podem o tempo todo pegar sua história e dizer que você não é nada brilhante, não é nada especial, muito pelo contrário, olham para a tua cara e dizem: você é um trapaceiro. Mas você vai olhar para eles e dizer: você é santão, perfeitão, levanta as madrugadas, nunca pecou, nunca esteve no lixo que eu estive. Mas eu tenho uma notícia: ele também é o meu Deus. Ele também é o meu Deus. Ele também é o meu. Bate a mão no peito e diga com um sorriso no rosto: ele também é o meu Deus. Ele é o Deus das pessoas tortas também. Ele também é o Deus das pessoas fracas. Ele também é o Deus daqueles que estão tentando largar a cachaça. Ele também é o Deus daqueles que prometeram e nunca cumpriram o que prometeram. Ele é o Deus. Ele também é o Deus. Tem horas que não dá para acreditar. Como é que alguém compra algo com defeito? Como é que alguém compra algo com defeito? Quem compra coisas com defeito? Comprar um Abraão? Comprar um Isaac? Comprar um Jacó?
Jacó é muito defeituoso. Por que ele não escolhe os bons? Por que ele não escolhe aqueles que nasceram num berço de ouro? Aqueles bons filhos. E você diz: pastor, eu nunca fui um bom filho. Eu nunca respeitei minha mãe, nunca respeitei meu pai. Sempre fui rebelde. Sempre fui uma pessoa torta, cheia de complexo. Sempre fui uma bagunça. Nunca gostei de trabalhar, nunca gostei de fazer coisa certa. Sempre vivi do cambalacho. Nunca fui fiel, nunca amei ninguém de direito. Pode parecer ridículo, porque tem horas que nós nos achamos sujos, nos achamos inapropriados, porque a gente tem uma história, porque a gente sabe que Ele é o Deus do Abraão, e que lindo é o Abraão. Abraão é maravilhoso. Abraão está no nível que eu olho para ele e falo: não dá para chegar lá. Isaac é um milagre, é o filho da promessa. Isaac também está numa cadeira que não dá para chegar. Mas Jacó está aqui do meu lado. Jacó é igual eu. Jacó é igual a gente. Talvez você saiba que Ele é o Deus do Abraão, tenha consciência que Ele é o Deus do Isaac, mas o Espírito Santo veio te lembrar hoje que Ele também é o Deus do tranqueira. Ele é o Deus do errado, Ele é o Deus do trapaceiro. Ele é. Agora observe, por que Deus está batendo esse papo com Moisés? Por que Deus está dizendo exatamente para Moisés que Ele é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó? Você não lembra? Mas eu quero te lembrar, ou talvez você lembre, que o nome de Jacó já tinha sido mudado por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 23, coloca aí para mim. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Jacó mandou a família ir para frente. Ele estava numa crise existencial e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Fala comigo, sozinho. Ninguém quer ficar sozinho, né? Mas toda transformação acontece quando você fica. Se você quer transformações reais, aprenda a ficar sozinho. E ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó começou a lutar. E Jacó, a marca de Jacó foi um cara que nunca lutou por nada na vida. Ele sempre quis tudo fácil, de mão beijada. Ele preferia manipular. Mas é a primeira vez na vida que Jacó luta por algo. É a primeira vez. E quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta, vai amanhecer, eu tenho que ir embora, nós estamos lutando a madrugada inteira. Lembrando que Jacó nunca lutou por nada na vida, era a primeira vez que ele lutou por alguma coisa. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares, ou se não me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é trapaceiro, meu nome é enganador, meu nome é alguém com um passado terrível, meu nome é Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais trapaceiro, seu nome não será mais enganador, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Israel significa príncipe. Seu nome será príncipe, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Quando Deus diz uma declaração: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. E a pergunta que eu faço é: por que quando Deus vai conversar com Moisés, se o próprio Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel, por que ele não disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Por quê? Israel era a parte boa de Jacó, e Jacó era a parte ruim de Israel. Quando Deus diz que o nome de Jacó não era mais Jacó, era Israel, Deus estava dizendo: agora eu estou despertando a melhor parte sua, Jacó. O seu nome será Israel. Tem algo bom vindo de você, tem algo bom nascendo.
Você vai renunciar à trapaça, você vai renunciar a essa vida velha, você vai deixar de ser um enganador. É como se Deus dissesse: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, só o Deus das partes boas. Mas quando Deus está falando com Moisés, Moisés está numa crise, Moisés não consegue ver nada bom nele. Deus está dizendo: vai lá que eu vou te usar. E ele está dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Está lá, coloca para mim Êxodo 3:11. Deus está dizendo: eu vou te usar, você vai fazer, você vai levantar. Vai lá, Moisés, olha a sarça ardendo, olha o poder. Mas Moisés olha para Deus e diz: quem sou eu para me apresentar e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? É por isso que Deus não tem como dizer para Moisés: eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Israel, porque os três só têm a parte boa. Deus tem que dizer o nome antigo de Jacó, para lembrar a Moisés que quando a parte ruim está sendo manifestada em nós, o desânimo, o medo, a vontade de olhar para trás, Deus continua sendo Deus destas pessoas que por um momento a parte ruim está aflorada. Deus continua sendo Deus daqueles que querem desistir. Deus continua sendo Deus daqueles que não conseguem atingir as expectativas da família, as expectativas das pessoas. Deus consegue ser o Deus dos quebrados. Deus consegue ser o Deus daqueles que estão afundados no pecado. Ele consegue dizer: eu continuo me importando com você. O Deus de Israel é muito longe para você, ó Moisés. Você carrega um assassinato, você se acha pequeno. Então eu vou lembrar a você que antes de Israel ter o nome de príncipe, ele era um enganador e eu mudei a vida dele. Ele era um trapaceiro e eu mudei a vida dele. Eu me importei com ele, eu fui lutar com ele. E eu sei que tem gente sentada aqui dizendo: a minha vida inteira eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque o que eu fiz, o que aconteceu é muito distante. Eu admiro esse, eu admiro aquele, mas comigo não. Deus me trouxe aqui nesta manhã para gritar na sua alma. Ele sabe quem você é e ele se importa com você. Moisés está falando: eu não posso falar por ti, Senhor. Eu não posso fazer a tua obra, Senhor. Eu não posso ser mais usado, Senhor. Eu não posso mais ser usado. Eu não posso ter um projeto grande na minha vida, Senhor. Eu não posso. Olha, eu não ligo de ir, eu não ligo de estar com o povo, eu não ligo de voltar ao Egito, mas eu não quero ser líder. Eu não quero ser o grande Moisés. Não, Senhor, eu não posso. Eu tenho uma história. Eu até pegaria a vara, mas pega para outra a vara abrir o mar. Não me usa desse jeito. Eu não me acho capaz. Mas o Senhor, quando eu digo não posso, quando Moisés diz, porque todos nós sabemos algo sobre nós que diz não pode. Moisés olhou para si mesmo e disse: eu não posso. Eu sei algo que me desqualifica. Eu sei algo. Eu sou um assassino, eu sou gago. E por que Deus quer que eu fale? Será que Ele não percebe? Será que Deus não se toca? Que eu não estou no perfil? Como é que eu vou ser um porta-voz se eu sou gago? Quem me respeitará? Eu sou gago e Deus quer que eu fale com a maior autoridade do mundo. Eu morei lá. Aquele homem me criou. Eu corri naquele palácio e eu saí de lá como um assassino. E volto para lá depois de 80 anos gago e com a capivara de assassino. É por isso que Deus não chama Israel. Ele chama: eu sou o Deus de quem? De Jacó. Eu não sei quem você é, mas Deus está te pedindo algo que você não se sente capaz de fazer, e algo que você não tem a mínima noção que você pensa ser capaz. Deus está pedindo hoje para você ser alguém que você nunca imaginou ser. Deus vai colocar nas suas mãos objetivos que você vai alcançar, que nunca passou pela sua cabeça que você teria a mínima capacidade de alcançar. Deus vai colocar missões na sua mão, que você vai olhar no espelho e vai dizer: eu não mereço isso. Eu não mereço essa vida.
eu não mereço essa família, porque é o Abraão, é o Isaac. E ele vai dizer: psiu, psiu, vem cá, deixa eu te contar um negócio. O mal está aí, não está? Complexos. Deixa eu te contar um negócio, Moisés. Deixa eu te contar um negócio no pé do ouvido. Sabe aquele irmão forte lá? Aquele irmão que não falta no culto. Aquele irmão que é pau para toda obra. Sabe aquele irmão ali que não desanima? Eu sou o Deus dele. Sabe aquele irmão ali, ó, que parece que não, parece que toma banho de terno. Nunca fumou, nunca bebeu, bom filho, bom marido. Todo mundo bate palma para ele. Homem ideal. Eu sou o Deus dele. Só que não olhe para ele achando que ele é tudo de bom, não. Porque eu também sou o Deus do Jacó. Eu também tenho um plano para você, tortinha. Tortinha. Eu também tenho um plano para você. Você que veio do crime. Você que se prostituiu. Eu tenho. Você que fez um aborto escondido. Eu sei que você fez um aborto escondido. Eu sei. E talvez isso tenha trazido tantos complexos. Eu também sou o Deus dessa pessoa. Você que traiu. E talvez você: ah, pastor, ninguém sabe. Eu vi isso. E eu sou o teu Deus também. Uma mentira. Uma situação que fez todo mundo pensar que você não pode ser mais usado por Deus. Eu vi você. Agora eu entendo porque que ele diz que é o Deus do Abraão, do Isaac e não do Israel, do Jacó. Porque ele é o Deus das pessoas santas, mas ele também é o Deus daqueles que infelizmente são tortos. Ele é o Deus dos lábios pesados. Ele é o Deus dos que gaguejam. Ele é o Deus dos que cometeram erros. Ele é o Deus dos que foram presos. Ele é o Deus dos que tiveram filhos fora do casamento. Ele é o Deus daqueles que usaram drogas. Ele é o Deus daqueles que assaltaram. Ele é o Deus daqueles que abortaram. Ele é o Deus dos que se divorciaram. Ele é o Deus dos que não se casaram puros. Ele é o Deus dos que faliram. Ele é o Deus do que não concluiu a faculdade. Ele é o Deus daquele camarada que pensou e nunca fez. Ele é o Deus daqueles que estão viciados em remédio, pornografia. Ele é o Deus do Jacó. Não é só o Deus dos nobres, puros, santos, mas ele também é o Deus dos tortos. E Deus manda dizer a você: ele vai te usar. E eu encerro dizendo duas coisas a você. Como é que Deus vai te usar? Olhe para mim. A gente chega do mundo mimado. Aí fora Satanás mima a gente, porque ele sabe que aquilo que agrada os nossos desejos nos faz bem. O diabo não tem nenhuma intenção de te tornar desconfortável, de te dar uma vida desconfortável, porque se ele te der conforto no caminho do inferno, desde que você chegue no inferno, para ele está maravilhoso. Então nós estamos acostumados a prazeres rápidos, a alívios rápidos, a fugir dos problemas rápido. É um gole de cachaça que já me dá um sentimento gostoso, é uma tragada, eu estou com uma carência, é um acesso de um site pornográfico que já me ajuda a controlar meus hormônios. São acessos rápidos, de prazeres rápidos. E aí a gente chega uma hora, porque tudo que o diabo nos dá é como isopor, não sustenta, tem tamanho, mas não sustenta. E a gente uma hora chega na igreja e fala assim: agora eu encontrei Jesus, agora eu encontrei Jesus. Só que a gente vem com uma mania, a mania de sermos mimados, a mania de sermos agradados, de rapidamente, assim como a cachaça, a pornografia, o álcool, assim como o sexo fácil, assim como aquelas conversas rápidas com amigos que a gente fala da vida dos outros, mas acaba fazendo bem. A gente chega diante de Deus e acha que as coisas aqui serão assim. E algumas igrejas têm errado muito, porque tentando fazer as pessoas ficarem na igreja, se tornarem membros, tem dito o seguinte: vamos mimar as pessoas, vamos mimar, vamos dar tudo o que elas precisam. Elas querem falar com alguém agora, alguém vai atendê-las agora. Elas querem um aconselhamento pastoral agora, meia-noite, o pastor tem que estar disponível para atendê-las.
E quantos estão furiosos porque o pastor não consegue atender na hora que querem, porque não consegue entender a igreja? Quantos brigam pelos corredores, porque afinal de contas eu quero uma vaga para parar meu carro, porque afinal de contas eu exijo, porque o mundo e o diabo me trata assim. Para me mandar para o inferno, ele faz tudo o que eu quero, na hora que eu quero. É o prazer quando eu quero, é o escape quando eu quero, é a satisfação quando eu quero. O preço a gente vê depois, mas na hora que eu quero, quem está mal, o diabo tem uma série de ferramentas para você ficar bem no dia. Tem ou não tem? E aí a gente chega querendo: Senhor, estou aqui, me dá, eu quero. E aí a igreja cria evento, cria processo, põe gente, vamos pôr gente para cuidar, tem gente que o pastor não faz outra coisa da vida, não sei como é que eu seguro essas pessoas aqui. Dá coisas para elas, dá coisas para elas, mima elas, faz elas se sentirem bem, cria programações, cria eventos, é encontro disso, é encontro daquilo, é não sei o que, vai na casa delas, é Guaraná com bolo Puma, conversa com elas, paga a conta delas, ajuda elas. Por quê? Porque a gente tem que segurar elas na igreja. E aí, esse é o problema. Ele é o Deus do Abraão, ele é o Deus do Isaac, ele é o Deus do Jacó. Mas não é porque eu sou torto que ele vai me usar. Lembrem que Jacó lutou uma noite inteira para Deus usá-lo. Essa pregação não é uma carta branca para dizer: o meu passado terrível Deus me aceita. Ele aceita. A minha vida perdida Deus me aceita. Eu roubei, matei, eu adulterei, eu cheirei, eu fumei, eu fiz um monte de coisa errada. Então essa palavra está dizendo que eu sou, ele é o Deus do Jacó. Então pronto, agora acabou, agora eu estou de boa na lagoa, agora eu estou bem. Não. Ezequiel 2:11, 2:1, ele me disse: filho do homem, fique em pé, e eu vou falar com você. Ele é o Deus do Jacó, ele é o Deus do torto, ele é o Deus do drogado, ele é o Deus do alcoólatra, ele é o Deus do prostituto, ele é o Deus do mentiroso, ele é o Deus do ladrão, ele é o Deus, mas ele só se torna o Deus quando você fica em pé, quando você assume que você precisa de mudança. É igual Elias, que está debaixo do monte, debaixo do zimbro. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí Deus fala com ele, lá em 1 Reis 19:5. Deus dá um tapa no ombro dele e fala: acorda. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Eu vou morrer, Jezabel quer me matar, eu vou morrer. O cara acabou de orar e o fogo caiu do céu, acabou de orar e o milagre aconteceu, mas o ser humano é fraco. Ainda bem que ele tem paciência com a gente, né? Ainda bem que Deus tem paciência. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Elias, leia comigo aqui, ó, entre aspas, 1, 2, 3. Vem aqui. Vem assim, ó, andando assim. Tadinho, ele está mal, né? Ele está mal, não está mal? Faz o seguinte, vou cuidar de você. Deita aqui, meu irmão, deita aí. Deita aí, deita aí, isso. Me traz alguma. Gente, ele está mal. Ele está mal. Pega o celular dele. Hoje ninguém vai falar com ele, ninguém vai olhar para ele. Ele está mal. Ele está passando um dia ruim. Ei, igreja, está chegando um irmãozinho aí na igreja agora, ele tem uma história complicada, vamos ter paciência com ele, vamos fazer tudo o que ele quer. Olha, se ele der chilique no estacionamento, entenda ele. Se ele foi ignorante com um voluntário, entenda. Ele está vindo de um casamento ruim, ele está vindo, tenha paciência com ele, porque Deus é o Deus do Jacó, ele é o Jacózinho, tadinho dele. Olha, ele está saindo das drogas, então tem dia que ele vai xingar todo mundo aqui na igreja, tem dia, então faça tudo, viu? Se ele te ligar de madrugada, atenda ele. Se ele falar com você, atenda, faça tudo o que ele quer, porque o que vale é ele ficar aqui na igreja, ele ficar aqui. Então é o seguinte, não fala com ele. Como é que nós tratamos as pessoas? Meu irmão, tadinho, senta um pouquinho aqui, toma uma aguinha, toma aqui, toma, não levanta não, toma essa aguinha, isso, deita de novo, deita. Gente, é membro novo, vamos cuidar dele. Como é que Deus fala para Elias? Elias está deitado. Está deitadinho? Sério? Você está morrendo?
Sério que você quer amor da igreja? Sério que você está atrás de frufru? Elias, levanta, filho. Levanta. Está de pé? Então come e bebe. Pode ir. Põe o texto. Põe o texto, 1 Reis 19. Qual é a ordem? É coma e levante? Ou levante e coma? Põe-te em pé, que falarei contigo. Ele é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Então hoje, todos os motivos que você tinha para dizer, eu não posso, se você se levantar, Deus te abençoa. Se você se põe em pé, parar de contar histórias tristes, parar de ficar se lamentando, parar de ficar descontando nos outros, parar de ficar esperando o abracinho humano, parar de dizer, me entendam, me compreendam. Ele é o Deus do Jacó, para você basta, fique de pé, confie no Senhor. Curve a sua cabeça nesse instante. Curve a sua cabeça. Fala, Deus se importa comigo. Fala de novo, Deus se importa comigo. Eu sou igual Jacó, e Ele se importa comigo. Ele sabe o que a gente fez, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente cria, Ele sabe, Ele se importa. Ei, Moisés, eu sou o Deus do Jacó, mas levante-se, acredite, levanta com fome mesmo, levanta cansado mesmo, levanta depressivo mesmo, levanta abatido mesmo, levanta sofrido mesmo, levanta com dor. Para de conversa fiada, para de querer que as pessoas te levem comidinha na cama, para de querer chamar a atenção dos outros, para de querer dar uma de coitado, para de querer dar uma de problemático, porque eu sou o Deus dos problemáticos, mas eu só curo quando luta. É o Jacó que luta uma madrugada inteira. Eu só mudo o nome quando você luta. Eu só mudo o nome quando você sabe de onde vem, e ainda assim você se põe de pé. Quando você sabe os dilemas que carrega, e ainda assim você se põe de pé. Não é ficar contando para as pessoas o quão desgraçado você é, o quão abatido você é, mas é se levantar e dizer, eu sei de onde eu vim. Ele me ama, Ele me ama, está provado, Ele me ama mesmo depois de tudo que eu fiz, Ele me ama. Então eu vou me levantar, não como Jacó, porque é uma parte ruim em mim, mas também é uma parte boa que está nascendo. Hoje Deus troca o teu nome. Jacó, Deus troca teu nome hoje. Ei, Deus troca o teu nome hoje. Deus troca o teu nome hoje. Deus troca o teu nome hoje, mentiroso. Deus troca o teu nome hoje, adúltero. Deus troca o teu nome hoje, ex-drogado. Deus troca o teu nome hoje, alcoólatra. Deus troca o teu nome hoje, trapaceiro. Deus troca o teu nome hoje. Deus troca o teu nome hoje, fraco. Deus troca o teu nome hoje de enganador. Vai ser príncipe. Mas luta, levanta e luta, Jacó, luta. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por você ter ficado até esse momento. Eu tenho certeza que se você levar a sério tudo que você acabou de ouvir aqui, algo vai brotar do seu interior. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, siga nas minhas redes sociais. A palavra de Deus é o que nos une e nela seremos fortificados. Até o próximo sermão. Tchau, Deus te abençoe. The roads ahead don't look the same. Every mile feels like a chance. The sky above a silent frame, guiding me without a glance. Dust in the air, freedom in my chest. The world's a blur, but I feel at rest. No rush to get to where I'm going. The journey's more than I've been knowing. No signs to tell me to stop. I'll keep moving, let it drive. Open roads don't ask where you've been. They just let you be who
A life of wide open emotion, no finish lines to chase me down, just the feeling of being unbound. Open roads don't ask what you've lost, they don't question all the cost. No need for an answer, no need to ask. Open roads don't ask. If I fall, I'll find the sky. If I rise, I'll feel it fly. The world is bigger than what we see. It's waiting here. Just let it be. Open roads don't ask who you are, they just carry you so far. Every twist, every turn shows you something to learn. Open roads don't ask. I keep moving, the road keeps calling, and I'm still